Oi pessoal, tudo bem por aí? Para quem ainda não me conhece, eu sou Cíntia, eu sou terapeuta sistêmica e sou CEO da ATA. Essa semana eu estou fazendo um vídeo falando de um aspecto super complicadinho. Ele é complicado não no sentido de tensão, ele é complicado porque ele é pouco visto, ele é mais sentido e ele envolve a gente como se fosse um véu. Interessante, né? Fica aí, a gente já vai conversar. Os meus vídeos têm mostrado sempre uma necessidade muito grande de transformação. O mundo nos posiciona dessa maneira, as situações nos posicionam dessa maneira e vai perder o bonde quem não se posicionar da mesma maneira. Nós temos um gap enorme entre aquilo que está acontecendo na Terra e o que está acontecendo fora da Terra. E dentro da Terra estamos nós, seres viventes temporariamente, para quem ainda não percebeu, né, nós estamos aqui sim de passagem. A gente fica muito submetido a outras leis e às outras energias. Por que eu estou falando isso? Porque eu percebo, inclusive com os meus atendimentos, como as pessoas estão enraizadas ainda em crenças, em estruturas, em condicionamentos tão arcaicos, tão antigos, e chega quase a ser assustador. Tanto é que a gente pode olhar o mundo aí fora, se a gente estiver daqui olhando o mundo aí, né, a gente vê uma série de coisas que chegam a ser bizarras. Olha e diz, por que está acontecendo isso ainda? Por que as pessoas estão fazendo isso ainda? Então, claro que tem gente que anda mesmo, né, sentado no chão, passo de tartaruga, e a gente vai pagando as consequências da falta de compreensão, da falta de visão, de como as pessoas não entendem que o poder de criação está em nossas mãos, que nós estamos conectados com uma força maior, que nós vivemos a realidade que a gente acredita e vai por aí afora. Desde o final na verdade é bem antes disso, mas vamos pegar uma coisa muito óbvia, né? Que é o ano de 2020, que ele veio tirar todas as referências, tudo ilusória, mas as referências que todo mundo tinha. Como é que a gente vivia, todo mundo batendo no automático, né? Vamos viver a vida assim, vamos deixar toda essa parte da espiritualidade de lado, porque isso, né, é coisa para maluco, é coisa para hippie, né? E todo mundo se atropelando, mesmo com as manifestações óbvias de desequilíbrio em relação a drogas, em relação a comportamentos mentais em desequilíbrio, a comportamentos emocionais em desequilíbrio. Mesmo tudo isso acontecendo, ninguém desligava o piloto automático. Claro que, quando eu falo ninguém desligava, não estou colocando todo mundo na mesma panela, mas a maioria não desligava mesmo. O que é que 2020 veio trazer pra gente? Um breque de mão bem puxado, né? Olha, aquilo que você está achando que é, não é. Aquilo que você está esperando não vai acontecer. Então, as fantasias em relação a uma série de coisas, né? Destruição do mundo, conspirações, chips, poderes absolutos, poder negro controlando o mundo, tudo isso foi caindo por terra, porque estamos nós aqui uns com os outros, né? E o que é que está acontecendo mesmo é um cair de véus, porque existem muitas pessoas que continuam a viver e a criar dentro de uma caixinha. Isso não quer dizer que eu estou falando que não existe a energia negativa, a energia positiva, o mal, o bem. Existe porque nós vivemos num mundo dual, né, cheio de polaridades. Claro, tem sol, lua, né, dia, noite, é assim mesmo. Mas existe algo que as pessoas tendem a esquecer, né? Que é o nosso posicionamento aqui no planeta. Nós temos uma presença, cada um de nós. E ninguém para pensar porque é que existem 8 bilhões de presenças neste planeta. É muita gente, né? O que é que nós estamos fazendo aqui? O que é que a gente está carregando? O que é que a gente está construindo ou desconstruindo? Que, na minha opinião, a maior parte é uma desconstrução.
a desconstrução de coisas que não deveriam nem ter sido mantidas por milênios, por centenas de anos, e vai por aí afora. Essa semana, muito mais do que qualquer outra, mesmo por causa do posicionamento do Sol, que é a consciência que a gente traz num signo de Peixes, ainda nós temos outras associações, né? O ano real para nós aqui na Terra, ele é um ano sideral. Ele começa exatamente quando entra o signo de Áries. E eu já falei outras vezes que cada ano, por causa do nosso calendário gregoriano, por causa de outros ajustes, que não é perfeito e nem é adequado, nós temos meses de 30 a 31, nós temos o mês de fevereiro, que tem que ter a cada 4 anos mais um dia. Então a gente tem que ajustar, porque o tempo que a gente imagina, que é uma fantasia e outra ilusão, ele precisa estar dentro de um cronograma, de algo concreto, né? Então o que acontece é que a gente faz um ano civil, que é em janeiro, e que depois, quando o Sol entra numa constelação de Áries, dá início ao ano sideral. Este é o ano real, este é o ano energético, esse é o ano sideral e astronômico correto. Mas independente de crença, independente de telescópio, independente de conhecimento de astronomia, a gente sempre coloca o ano novo como o ano civil. Mas energeticamente, nós estamos finalizando o ano de 2020. Nós estamos nos últimos dias de 2020. E é muito interessante essa configuração nesse último signo, que é o último signo do zodíaco, isso todo mundo sabe, porque basta olhar um horóscopo, não precisa entender da astrologia, sabe que o último signo do zodíaco é Peixes. Então, o que é que esse signo, com algumas energias tão óbvias ali, como o Sol, que é a consciência, como a Lua, que é o reflexo emocional dessa consciência, como Vênus, que é a expressão do feminino na Terra, como é que essas energias estão ali todas juntinhas, uma do ladinho da outra, estão nos dizendo o quê? Que a gente pode utilizar isso. Eu sempre enfatizo que aquilo que o universo traz, ele traz para nos ajudar e não para nos causar problemas. Existem ainda muitas pessoas que acreditam que a gente está submetido a coisas, né? A gente está submetido a grandes poderes destrutivos, a gente está submetido a grandes leis, né, feitas por homens mesmo, e não é nada disso. A gente está submetido a um universo amoroso. O universo é amor e equilíbrio. Mesmo quando ocorre a dissolução de algo, mesmo quando algo deixa de existir, vamos colocar assim, não deixa de ser um ato amoroso. É algo que terminou. É a mesma coisa que uma flor, né? Ela floresce e quando ela para de florescer, ela entra num ciclo, né, de reclusão ou de morte. Algumas morrem, não florescem mais, precisam ser replantadas, né? E outras se interiorizam para depois voltar a florescer. Essa energia cíclica, ela faz parte da Terra. Nós somos parte da Terra, da natureza, do universo. É tudo uma coisa só. Mas as pessoas ainda continuam a se dividir. E essa energia toda de que eu estou falando, ela está nos sendo oferecida para que a gente reflita o que precisa ser dissolvido. Olha só o desafio. Esse último post, ele tem o nome de Dissolvendo a Loucura. As pessoas tendem a acreditar que loucura é aquilo só que causa medo, né? E se distorce dos condicionamentos automáticos. Nós vivemos todos no automático. E qualquer pessoa que sai deste panorama, ela é considerada louca. Ninguém para pensar que todos nós somos loucos, dependendo do nosso ponto de vista. Então vamos fazer uma brincadeirinha. Vamos colocar algumas pessoas lá em cima, na Lua, porque é uma coisa mais acessível à nossa imaginação.
olhando essas pessoinhas todas aqui no planetinha. Eu tenho certeza que as pessoas vão refletir. Essa gente é um bando de louco. O que é que eles estão fazendo lá? Percebe? O ponto de vista determina a sua loucura. Somos todos loucos. Aliás, até existe um ditado, né? De louco todos temos um pouco, não é assim? Então, o convite que fica aqui com esse vídeo é: onde é que está a sua loucura? Onde é que está a sua crença? A crença de que você é incapaz de pensar por você mesmo. A crença de que você precisa seguir. Eu dou muita ênfase nesse post, que está lá, não vai esquecer de dar uma olhadinha no blog, né? No www.cifran.com. Esse post ele fala dos seguidores, principalmente. Olha a história da nossa humanidade. A gente parece gado, as pessoas parecem gado. Elas não sabem pensar por si próprias. Elas não sabem utilizar a intuição e o coração para ter uma decisão e um posicionamento. Elas seguem. Então elas seguem líderes em desequilíbrio, elas seguem líderes na religião, elas seguem líderes na política, elas seguem líderes no quarteirão da casa delas. Elas sempre estão conectadas com alguém que vai na frente, uma bandeirinha, colocando algo que todo aquele grupo de seguidores não consegue questionar. Quando a gente não pode questionar, é porque nós não conseguimos acessar o nosso poder interior. E o poder interior não tem nada a ver com as distorções que a gente entende sobre poder. O poder interior tem a ver com discernimento, com capacidade criativa, com presença de todos os seus aspectos, como ser divino, como ser do universo, criador aqui no planeta. As pessoas se perdem. É impressionante nesse momento como, se a gente entrar nas notícias, a gente percebe o grau e a potência que essas pessoas que conduzem algum tipo de ideia, elas passam a mobilizar multidões. E foi assim sempre. Isso não é algo novo que está acontecendo agora. Sempre foi dessa maneira. As guerras aconteceram dessa maneira, as transições na nossa civilização aconteceram da mesma maneira, porque sempre houve alguém que se posicionou com alguma postura onde o grupo se identifica em algum nível. E essa identificação é que hoje, em 2021, entrando em 2021, a gente deveria questionar: o que é que eu acredito? Por que é que eu estou vivendo aqui? O que é que eu estou criando para mim? O que é que eu estou criando para a minha vida? O que é que eu vou deixar de legado, de história ou de exemplos para os meus filhos ou para os meus netos? Como é que isso vai funcionar? Ou eu continuo trabalhando no automático, né? Eu vou lá, rezo de final de semana, volto e continuo a agir da mesma maneira. As coisas não se dissolvem, as coisas não se diluem. Quanta gente não insiste na mesma história? Acho que a maior parte da nossa civilização. Eles insistem no mesmo comportamento, na mesma direção. Eles não se dão a alternativa de criar nada novo, de pensar nada novo. Eu não estou dizendo que é fácil, não é. Eu não estou dizendo que todo mundo pode simplesmente colocar as coisas de lado e passar a ter outras crenças, né? Eu sempre brinco com os meus clientes que se fosse fácil fazer o que a gente veio fazer, a gente não demorava tanto para nascer, né? Demoramos sim meses até ser formado, depois demoramos sim para aprender a andar, depois demoramos sim para aprender a falar, né? Tudo é um processo. Mas em algum momento desse processo a gente estaciona, agarra tudo e acha que a gente é aquilo que a gente agarrou. A gente acredita que aquilo que a gente está segurando nos representa, nos explica, né? E não é nada disso. Então essa semana, mais do que qualquer outra, é uma semana onde as ilusões vão se mostrar. E são ilusões da nossa vida. As
pessoas acham ainda que as ilusões estão só no quintal do vizinho, né? Ah, isso vai acabar acontecendo só lá, não precisa acontecer aqui. Ninguém vai mudar a estrutura pessoal, da vida familiar, e vai ter um desdobramento se não começar por ele mesmo. Eu tenho que começar por mim mesmo. Aquilo que eu falo aqui, ele tem que ser algo prático na minha vida, porque senão eu não consigo dizer a vocês aquilo que é necessário fazer. O que é que vai cair por terra? Tem que cair por terra, necessariamente, coisas que me mantinham amarrada antes. É assim. As pessoas às vezes procuram bulas, né? Ah, eu quero a receitinha direitinho. O que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que fazer assim, 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 assim. Né? Ah, isso daqui vai me trazer mais fácil. Vai trazer fácil um placebo, né? Já que a gente está falando de bula. Né? O potencial criativo, ele é intrínseco a todos nós. O desequilíbrio da utilização dessa energia causa profundos problemas mentais, espirituais, físicos, que a gente adora chamar de doença. Né? A gente está totalmente amarrado, como se fossem múmias entaladas dentro de estruturas. E essa semana, principalmente na lua nova do sábado, onde todas essas energias femininas na potencialidade do sentir, do desejar, do sonhar, do buscar, do me conectar com aquilo que é invisível, elas estão todas bem afloradas. Então, se não existe especificamente confrontos mais bélicos, ou explosões, ou seja lá o que for, mais tenso e óbvio, é claro que existe uma energia que aparentemente é mais sutil, mas é só aparentemente, porque nós também tendemos a achar que aquilo que eu não vejo não existe. Né? E isso é uma outra maneira de adotar uma loucura. Não é porque eu não vejo que não existe. Não é porque eu não quero trazer à tona que aquilo não está lá. Né? Tem um monte de conteúdo ali dentro que eu não deixo sair de jeito nenhum. E aquilo vai causar um problema enorme na minha vida, nos meus relacionamentos, nos meus desejos ou nas minhas diretrizes profissionais. É claro que sim. Existem pessoas que passam a vida lutando e achando que estão fazendo. Olha, estou lutando a vida toda para conseguir isso. Conseguiu? Não, porque está difícil. Está difícil porque você está fazendo de uma maneira errada. Elas rotulam como se fosse um karma, um impedimento, né? Uma sina, né? O destino. É assim. Todos nós temos um destino, só um destino. A gente nasce, vive e vai morrer. É só isso que a gente tem de destino. Aquilo que a gente vai fazer entre uma hora de nascimento e a hora da morte é um poder que a gente tem de transformar. Transformar tudo que a gente tem, todo o conteúdo que eu trago. E é muito interessante como as pessoas ainda no século XXI, estão sendo conduzidas pelas sombras que carregam dentro de si. As pessoas conduzem sombras de dor e vivem olhando para a dor. As pessoas conduzem e mantêm dentro de si sombras de separação e continuam solitárias no mundo cheio de gente. As pessoas acham que não são aceitas, que não são amadas, que não são aprovadas e continuam a ser seguidoras de grupos, para não falar guetos, porque na verdade são guetos, onde o comando é o isolamento, o comando é a separação, o comando é a divisão. Exatamente, os seguidores são assim, completamente fora da realidade, lunáticos. E eles não precisam necessariamente destruir, eles não precisam necessariamente criar guerras, bastam eles seguir. E eles seguem aqueles que estão na frente por alguma razão. E nem sempre aqueles que estão na frente, a gente pode dizer que são
o protótipo do Forrest Gump. O Forrest Gump é adorável, né? É adorável em toda a sua ingenuidade, em toda a sua maneira simples de experimentar a vida, de estar dentro das situações. Ele representa exatamente um arquétipo daquilo que nós deveríamos ser, né? Mais preocupados em conquistar as nossas experiências pessoais. Ele se posiciona dessa forma. Eu vou conseguir, eu vou fazer aquilo que eu quero. Ele não tem muitas questões. E ele não é uma pessoa agressiva, ele não é uma pessoa ruim, ele não é uma pessoa separatista, ele não é uma pessoa megalomaníaca, né? Mas ele se projeta pela força que ele tem. Claro que os Forrest Gumps, eles são personagens. Claro que a gente está falando de arquétipos. Cada um deveria se associar ao seu próprio Forrest Gump interno, ao seu próprio representante de uma realidade que deveria sim ser modificada. E ela só vai mudar de fato e concretamente se cada um de nós deixar de ser o seguidor de algo. Nós precisamos ouvir o que nós temos. Nós precisamos experimentar o nosso poder pessoal. E essa semana é uma semana cheia de energia para que a gente faça isso. É uma semana de lua nova. Sábado tem lua nova. Na lua nova, como eu digo sempre, a gente planta, né? Vamos colocar sementinhas. Coloque lá no seu vaso sementinhas da ilusão que eu carrego. Sementinhas das fantasias que eu trago. Sementinhas das mutilações que eu criei dentro de mim. Sementinhas das incapacidades que eu acredito que eu tenho. E eu tenho certeza que na próxima lua você vai ter coisas boas para trabalhar, tá bom? A gente fica por aqui e vai se vendo. Beijo e até lá.